Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. O avivamento que esperamos. Apocalipse 2, de 1 a 7. O mundo hoje está exigindo mudança global. A ordem universal é a globalização. Isso significa que o mundo tem que estar em sintonia nos aspectos sociais, familiares e político, e até mesmo do ponto de vista religioso. A ideia geral é que todos vivam em paz debaixo de um mesmo teto. A palavra grega oikonomê, que significa mundo todo habitado, vem da ideia de casa, lar, habitação. Em geral, esse termo é traduzido por ecumenismo em português, isto é, vivendo debaixo do mesmo teto, vivendo em família. Esta é a ideia global de hoje. Mas como a igreja pode participar dessa mudança mundial? A igreja deve participar dessa mudança? Algumas igrejas têm buscado essa mudança através de um avivamento, mas um tipo de avivamento que nem altera as coisas exteriores e muito menos o interior da membresia. Podemos tomar como exemplo a igreja de Éfeso, para tirarmos lições para a nossa vida nos dias de hoje. Só lembrando, Jesus veio e trouxe para nós o novo, isto é, o Evangelho, as boas novas. Não é o mundo que vai propor um avivamento à igreja. É a palavra de Deus que deve ser o balizamento para o avivamento da igreja. A primeira coisa que nós podemos ver como possibilidade de um avivamento na igreja é a presença de Jesus. Não pode haver avivamento sem a presença de Jesus na vida da igreja. Jesus é imprescindível em qualquer mudança de vida. Só quando ele está presente na vida de uma pessoa é que pode haver mudança de mente e de comportamento nela. Quando Jesus está na igreja, ele pode verificar as suas práticas. Por isso que sem Jesus, a igreja é como um pavio de um candeeiro, que não há crescimento por conta das cinzas. Então é necessário retirar as cinzas do pavio do candeeiro para que a luz se espalhe. Então precisamos tirar as cinzas das nossas vidas para que a luz de Cristo brilhe no nosso ser. O segundo aspecto para um avivamento é a perseverança em Cristo. Não pode haver avivamento sem perseverança. Certa ocasião, um economista disse na TV que muitas pessoas não fracassam, elas desistem. Na vida cristã acontece muito isso, pois várias vezes somos tentados a desistirmos do que estamos realizando e nos afastamos da presença de Deus. E quando isso ocorre, temos a sensação de que é Deus que está se afastando de nós. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos dando lugar para o mal. Queridos, quando perseveramos em Cristo, lutamos constantemente para afastar o mal de nossas vidas. Viver debaixo do mesmo teto existe perseverança para enfrentar
as desigualdades, mas somos exortados a agir assim. A vida aqui, debaixo do mesmo teto, não é o ecumenismo, é a igreja. Nós sabemos que temos desigualdades nas nossas igrejas. E para convivermos em Cristo, há essa necessidade de perseverança nele. Estas desigualdades nos levam a suportarmos as provações. Sabemos que o sofrimento é algo rejeitado por todos nós, mas só entoaremos um novo cântico se suportarmos provas por causa do nome de Jesus. As guerras e conflitos acontecem por causa da intolerância dos homens. Voltando para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso suportava as provas? Será que ela cumpria essa determinação? Claro que não. A igreja de Éfeso trocou a vontade por poder. E quando isto acontece, o cristianismo deixa de ser fé para se tornar legalismo. No processo de avivamento, o crente deve entender que está sendo avivado não porque dá aleluias, amém, bate palma, dança, etc. O crente deve entender que o avivamento passa pelo amor-ação para com o próximo. É o suportar até os inimigos, como Jesus assim falou. Uma coisa que nós, às vezes, não compreendemos é que como o amor de Cristo termina, às vezes, na vida das pessoas. E precisamos ter cuidado com isso, para reconhecermos que o amor de Cristo, ou o primeiro amor, está terminando. Há uma ideia de que crentes não se divertem, não se alegram, não festejam. E aí nós queremos que nossos adolescentes, jovens, senhoras e adultos sejam pessoas sisudas, mal-humoradas. Isso é um lerdo engano. Nós não precisamos agir dessa forma para mostrar que somos crentes, que somos salvos. Quando isto acontece, quando nós perdemos a alegria, é porque nós estamos perdendo o primeiro amor. Quando se perde a alegria de servir, deixa-se de ter prazer e vontade. Quando nós perdemos o prazer e a vontade de servir, tudo se transforma em trabalho. E aí começam a aparecer os sintomas de que este primeiro amor está acabando. As pessoas repetem, não sei, não posso, hoje não dá, não tenho tempo, coloca outro. Um outro sintoma que este amor está acabando é quando nossas orações são apenas normas, sem nenhum objetivo. E às vezes as pessoas oram várias vezes, mas nada acontece. Queridos, quando não obedecemos a Deus, mesmo que estejamos dia a dia na igreja, os ensinos de Jesus não entram em nós. Quando nós não temos o desejo de compartilhar e nos fechamos em nós mesmos, o amor já não existe. E isto Jesus condena. Queridos, quando o crente perde o primeiro amor, ele se afasta de Jesus. Se afastando de Jesus, não há avivamento em sua vida. Jeremias, no capítulo 2, versos 2, diz o seguinte: Lembro-me de ti e da tua aflição, quando eras jovens, e do teu amor, quando noiva.
e como me seguias no deserto, numa terra que não se semeia. Lá no verso 5 ele diz: que injustiça acharam vossos pais, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos. O verdadeiro avivamento há de começar em cada um de nós, quando começarmos a amar mais o nosso irmão e o nosso próximo. Quando houver uma verdadeira mudança de mente e de agir em Cristo Jesus, nós começamos o processo de avivamento em nossas vidas. Porque, se assim não for, disse Jesus, venho a ti. E essa visitação de Jesus será de julgamento. A ausência do amor de Cristo foi o erro da igreja de Éfeso. E não pode ser o nosso erro hoje, porque nós precisamos viver um avivamento que transforme as nossas vidas. E devemos diariamente clamar a Jesus para que haja essa transformação em mim como igreja corpo de Cristo, em nós como igreja corpo de Cristo, que nos levem a vivermos em paz, não a paz com o mundo, mas com Cristo, porque nele seremos avivados e chegaremos à presença de Deus. Lembre-se que Jesus foi preparar moradas para nós, para que os seus vivessem debaixo do mesmo teto. Mas esse teto não é a terra, é o teto celestial na presença do Pai. O avivamento nos leva à presença de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Você ouviu Instantes com Deus.